Olá humanos, bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do meu canal no YouTube. Meu nome é Matheus Wolff, eu falo do blog pensaemti.com.br, site esse meu pessoal, né, onde eu escrevo alguns artigos e de agora em diante eu também vou estar produzindo alguns materiais em vídeo aqui no YouTube para vocês. Bom, e no vídeo de estreia eu vou estar mostrando para vocês como fazer o provisionamento de uma máquina virtual Linux dentro do VMware Workstation Pro. Tá? O programa é esse que está em tela aqui para vocês. Eu estou utilizando a versão 15, que é a última versão que a VMware disponibiliza lá no site dela para download. E antes de mais nada também, vamos fazer o download da ISO do Debian aqui no site oficial deles. Tá? Eu gosto de fazer o download essa ISO pequena aqui, tá? Eles chamam de NetInst. Nada mais é do que uma ISO que tem apenas os pacotes necessários para começar a instalação e o resto ela vai fazer o download conforme tu vai fazendo a formatação do Linux, tá? NetInst então vem de Network Install, que é justamente isso, tá? Então é recomendada para instalações onde tu tem acesso à internet, já que ela vai finalizar o download do restante dos pacotes durante a instalação, mas a parte boa é que ela é pequena, então tu consegue levar ela de um lado para o outro muito facilmente e também consegue fazer o download dela bem rápido, tá? E antes de começar de fato a instalação da máquina virtual, vamos a alguns passos aqui que eu gosto de fazer dentro do VMware antes mesmo de começar a instalação. Então, eu gosto muito de separar por pastas os meus laboratórios que eu acabo fazendo aqui e os testes, tá? Então, consigo me organizar muito bem aqui com essas pastinhas. Então, primeira coisa, eu vou criar uma pasta nova, tá? Que vai ser o laboratório 06 aqui, que é o laboratório que eu vou estar utilizando para esse ambiente aqui. E antes disso também, eu vou lá dentro, tá? Da onde eu tenho as minhas máquinas virtuais instaladas, tá? Caso numa outra unidade aqui dentro do Windows. Então, eu tenho aqui separado também os laboratórios dentro do Windows, para justamente não misturar uma VM com a outra, fica mais fácil de se organizar. Então aqui eu vou criar a mesma pasta que eu criei lá. Isso aqui não influencia nada no funcionamento do programa, é só realmente quando tu começa a lidar com muitas máquinas virtuais, tu salva tudo dentro de uma pasta só, fica uma bagunça. Às vezes tu quer pegar essa máquina virtual e mover para um outro ambiente ou para dentro de um outro VMware Workstation ou até mesmo para um SXI e acaba ficando bem confuso tu lidar com todos esses arquivos. Então além disso eu também crio a pasta onde vai estar a máquina virtual de fato, tá? Então, aqui dentro eu vou estar fazendo depois a instalação dentro do programa da VMware, eu vou estar fazendo a instalação da máquina virtual aqui dentro, tá? Então, vai ser o lab 06 e vai ser um servidor Linux aqui. Fazendo isso então, agora de fato a gente pode ir aqui para dentro do VMware, tá? Então, para criar uma máquina virtual nova, é só vir aqui em File e Virtual Machine. Então, aqui é a versão do VMware em si. Vamos deixar sempre na última também. E essa função aqui é interessante, porém, tem que se tomar alguns cuidados com ela. Aqui é onde tu apontaria a ISO do teu sistema operacional e o próprio VMware Workstation tentaria fazer alguns passos da instalação e da formatação do sistema para ti. Isso facilita um pouco porque tu acaba provisionando a máquina virtual um pouco mais rápida, mas como eu gosto de passar por todos os passos da instalação, eu acabo não usando ela. Então eu marco essa opção aqui que eu vou instalar o sistema operacional mais tarde, depois de eu criar a máquina virtual. Aqui então eu seleciono o sistema, né? Estou selecionando Linux, então tem justamente Debian 64 bits versão 9 aqui, tá? Como também o programa da VMware Workstation em si está na última versão, ele também reconhece todos os grandes sistemas operacionais do mercado, estando na sua última versão também. Aqui é o nome da máquina virtual e aqui é o pulo do gato, tá? Aqui eu agora vou lá e aponto
a pasta do laboratório que eu criei, ó. Tá? Senão, ele por padrão ele não pega, tá? Ele pega a pasta da instalação do próprio VMware, tá? Então aqui é o nome da máquina virtual. Eu estou usando essa nomenclatura aqui, que é bem genérica, mas em ambientes de produção normalmente a gente usa FQDNs mais completos, que é para tu conseguir identificar a máquina virtual mais facilmente também. Mas como aqui é um laboratório, eu vou criar dessa forma aqui. Vou criar esse meu cenário aqui com 2 processadores, tá? Com 2 vCPUs. Máquina virtual, memória RAM, como eu tenho sobrando bastante dentro do meu host físico aqui, do meu Windows, vou subir ela com 1 GB, tá? Poderia subir com menos, tá? O Debian sem interface gráfica ele roda facilmente com 512 MB de memória, mas poderia até colocar mais 1 GB que tá bom o suficiente para eu conseguir fazer a instalação. Aqui a gente chega na parte de networking, tá? Onde não só o workstation da VMware, como outros players, como VirtualBox e enfim, todos os outros também trabalham, tá? Que são os tipos de networking que tu consegue instalar dentro da tua máquina virtual. Tem a Bridge, tá? Que nada mais é do que interface Bridge, que nada mais é do que replicar fisicamente a tua interface física do teu host para a máquina virtual, tá? O NAT, que o próprio VMware acaba fazendo um NAT entre o teu host e a máquina virtual, ou Function-only, tá? Que consiste em apenas o teu host enxergar aquela máquina virtual em si, então ela não tem conectividade com mais ninguém a não ser o teu host e as outras máquinas virtuais. Esse laboratório aqui eu vou estar utilizando o Bridge, tá? Aqui é o tipo de disco, tá? E aqui chega no tamanho do disco virtual que a gente vai criar. Então tem essas 3 opções aqui, tá? Que é de criar um disco virtual novo, utilizar um existente ou utilizar um disco físico, tá? Mas eu sempre gosto de utilizar essa opção aqui para criar um disco virtual novo em si, né? E seguir com a instalação. Vou utilizar apenas 20 GB para essa instalação aqui, mas eu sempre costumo marcar essa opção, tá? Que é armazenar, consiste em armazenar o teu MDK, tá? O teu arquivo do teu HD da tua máquina virtual em apenas um único arquivo, senão, se tu não marcar essa aqui, pode ser que o VMware fragmente isso em mais de um arquivo, isso ficaria bagunçado aqui dentro da pasta, tá? Ficaria mais de um arquivo para um único HD. Não gosto dessa forma como ele trabalha, então eu marco essa opção aqui para fazer apenas um arquivo por HD. Então aqui é o arquivo, né? Do disco virtual, né? O mesmo nome da máquina virtual, .vmdk. E aqui então é um resumo então da instalação. Antes de finalizar aqui, eu vou customizar já para apontar a ISO do meu sistema operacional que eu vou fazer a instalação, tá? Então, é como se eu tivesse inserido o CD dentro da máquina física, eu estou fazendo a inserção da ISO dentro da máquina virtual, tá? E agora sim vou finalizar. Máquina virtual criada, então podemos dar o play nela aqui. Dentro do Debian, tá? Existem 2 opções aqui que tu consegue fazer a formatação do sistema operacional. Acima da versão 7, se eu não me engano, tem essa versão aqui que é Graphical Install. Ela é uma versão um pouco mais end-user, assim, um pouco mais friendly, digamos assim. Tu consegue clicar com o mouse, tu consegue... ela é mais amigável para o usuário. Eu gosto de utilizar essa versão clássica aqui, que é install apenas. Vamos prosseguir com ela. Então aqui a linguagem do sistema operacional, tá?
Desculpa, não a linguagem do sistema operacional em si, e sim a linguagem que vai ser adotada durante a instalação, tá? Os menus aqui de instalação, nessas telas aqui. Então escolhi português, tá? Brasil. E aqui ele já está fazendo então a instalação de alguns pontos aqui do Debian. Ele identificou a rede, então já, se ele não tivesse pego rede, a interface bridge que a gente criou lá dentro da máquina virtual, ele já teria me dado um alerta aqui. Passando por isso, então, ele chega nessa parte aqui do hostname da máquina, né, do nome do computador. Vou criar com o mesmo nome a máquina virtual que eu criei ali no Workstation, tá? Domínio a gente não está utilizando nesse momento. E aqui a senha do root. Ele pede uma confirmação 2 vezes da senha, como qualquer outro sistema operacional. E aqui ele pede a criação de um usuário não administrativo, não root, então, né? Vou criar com o nome desse usuário como servidor. E aqui também ele pede a confirmação de uma senha. Aqui sim, então, chega na parte de time zone. É a parte da hora, então, no sistema operacional. Selecionei São Paulo, então. E aqui chega na parte de layout de disco, tá? Isso aqui varia bastante de instalação para instalação, tá? Eu poderia muito bem usar o disco inteiro aqui, tá? Que ele criaria lá um barra e um swap apenas no disco, tá? Mas eu vou estar fazendo a instalação manual justamente para vocês verem. Aqui eu seleciono então o disco que eu quero. Como só tem um, vai ser apenas um, né? Sistema de arquivo raiz. Desculpa, tem que selecionar aqui. Então, vamos voltar ali para vocês verem. Aqui está o meu disco de 20 GB que eu provisionei na máquina virtual. Então, selecionando ele, daí sim mostra a opção então para eu começar a criar as partições que eu quero. O layout de disco é uma coisa bem discutível no Linux, tá? Porque dependendo do serviço que o teu sistema operacional vai rodar, algumas partições são obrigatórias, outras são opcionais. Então vai muito do teu entendimento de sistemas computacionais no geral. Aqui eu vou estar usando um layout de disco bem padrão que eu costumo utilizar em quase todas as minhas instalações de sistemas operacionais Linux, tá? Como eu tenho 20 GB, eu vou estar escolhendo aqui então 5 GB apenas para o barra. Então, como vocês podem ver aqui, seleciono a contagem barra, tá? Aqui é onde vai ficar basicamente todos os meus programas e arquivos conf, tá? 5 GB é suficiente para tudo isso. Como é um laboratório, não precisa ser um ambiente muito grande. Finalizei então a criação desse particionamento. Ele já fez a diferença aqui, né? O disco restante ali dos 5 GB eu selecionei para o restante do disco como um todo. Então vamos para a próxima partição. Está selecionando 10 GB aqui apenas para o meu home, tá? Que é onde vai ficar todos os dados de usuário, todos os arquivos então do usuário final, digamos assim, lá na minha instalação. E já selecionou aqui o home também, tá? A terceira partição é uma que a gente acaba não fazendo, que é os logs, tá? Dependendo do serviço que tu vai rodar dentro do teu sistema operacional,
muito comum gerar bastante log. Então, por exemplo, pega um squid, ele vai gerar muito log, justamente que é para ter os logs de acesso à internet dos usuários. Então, isso aqui varia bastante, como eu disse ali na frente, do teu entendimento, do teu conhecimento das ferramentas e dos serviços que vão rodar dentro do sistema operacional. Mas o mais importante de tudo é tu separar, sim, sempre o var log do teu ponto de montagem barra, porque basta acontecer algum erro no sistema operacional que gere logs de maneira muito rápida. Se o teu log enche e ele está junto com o teu barra, o sistema operacional vai ficar com o disco cheio e pode acabar não ligando mais, né? Ou até causando paradas em alguns serviços. Então, separando o log do barra, do ponto de montagem barra, tá? Se encher o log, o sistema pelo menos ele fica íntegro ainda. Ele ainda vai estar em funcionamento e tu consegue acessar remoto e fazer o troubleshooting então para ver o que está acontecendo, né? E por último, então, eu vou estar selecionando o swap do Linux, tá? Aquele 1.5 GB que sobrou. Opa, desculpa, acabei trocando aqui, selecionei o 5 GB. Aqui o sistema de arquivos é XT4 e é o var aqui, tá? E daí sim no restante fazer o swap. Pronto, aqui então é um resumo do layout do disco como um todo. Eu clicando em sim, ele começa já a fazer a formatação, a instalação do sistema de arquivos e tudo mais. Como o disco é pequeno, acaba não demorando muito essa etapa aqui, mas claro que em discos maiores e ambientes de produção onde tu tem um HD superior a esse aqui, vai demorar um pouco mais, né? Então, aqui chega numa etapa onde o Debian me pergunta se eu quero utilizar um outro CD depois dessa instalação. Isso ocorre porque aqui, ó, no site do Debian, eu não seleciono essa ISO aqui, se eu acabo selecionando a do DVD, consigo fazer a instalação de todos os pacotes que o Debian tem no repositório oficial dele, ou seja, todos os pacotes que eu for instalar lá com o gerenciamento do apt-get depois, eu acabo não precisando nem de internet, né? O pacote já está local, só não está instalado no sistema em si. Porém, como é bastante coisa, então aqui já tem 13 DVDs, tá? De 4 GB na média. Então eu teria que selecionar, começar a instalação com o 1 e depois nessa etapa aqui eu selecionaria o 2 e o 3, tá? Como não é o nosso caso, eu estou usando justamente a menor ISO que eles disponibilizam. Eu não quero ler um outro CD. Aqui sim chegou na parte onde eu seleciono o repositório do meu gerenciamento de pacotes, é da onde ele vai baixar os pacotes quando eu for fazer a instalação. Vou selecionar Brasil e vou selecionar o repositório oficial aqui, tá? pp.br.debian.org. Notem que tem outros, tá, ao redor do Brasil, principalmente de faculdades aqui, né? Então tem da USP aqui, tem a da Unesp, mas eu gosto de selecionar o repositório deles oficial aqui. Aqui eu selecionaria o proxy se o ambiente tivesse Squid, por exemplo, ou qualquer outro tipo de proxy. Ele vai precisar conectar na internet, né? Então eu teria que estar fazendo a autenticação aqui já. Não é o meu caso, eu não utilizo o proxy nesse laboratório ainda, então vou continuar com a instalação. Nessa hora, ó, ele já está conectando na internet, fazendo download da configuração lá do etc apt, tá? Pegando lá então as linhas do arquivo conf, fazendo o apontamento lá pro
repositório que eu selecionei. Bom, chegamos aqui na parte da Popularity Contest, tá? Nada mais é do que eu fornecer estatísticas lá para o Debian, tá? Dos pacotes que eu acabo utilizando para eles saberem nas próximas versões do sistema operacional quais pacotes manter como oficiais ou não, tá? Então, eu sempre boto que sim para justamente ajudar a comunidade e eles ter essa métrica lá para fazer o desenvolvimento das versões do Debian, tá? Chegando nesse ponto aqui, lembra que eu falei que essa distribuição aqui não tem nenhum pacote pré-instalado, digamos assim, então é nessa hora que eu consegui selecionar algumas coisas para ele já fazer o download para mim instalar. Como nos meus labs que eu vou estar mostrando aqui para vocês, vai ser sempre ambiente de servidor, eu nunca vou utilizar ambiente gráfico, então da área de trabalho remota, tá? Da área de trabalho, desculpa. Servidor de impressão também não, só gosto de marcar os utilitários padrões do sistema aqui e o servidor SSH, que é para eu já fazer a conexão logo depois que eu termino com a instalação do sistema. Essa parte então aqui sim vai demorar um pouquinho, pausar o vídeo, quando estiver finalizando eu volto. Finalizou a instalação aqui, então chegamos na parte onde aqui selecionar o inicializador padrão do Linux, né, que é o Groovy. Eu quero selecionar e ele só me pergunta então qual que é o HD onde eu quero fazer a instalação do Groovy. Como só tem um, acaba mostrando só o SDA ali. E aqui ele já está fazendo a inicialização do boot do Groovy, tá? Então, finalizou a instalação e aqui ele já está fazendo a inicialização do sistema. Já começou a reiniciar e não tem nada instalado, ele sobe super rápido, né? Cá estamos nós então com a nossa máquina virtual rodando, tá? Se eu quiser logar aqui já no Dash, né? Com o usuário e senha, com a senha do root que a gente digitou lá no meio da instalação, cá estamos nós, tá? Então, podem ver, está aí a última versão do Debian instalado aqui nessa máquina virtual. Nos vídeos que eu vou estar mostrando daqui para frente, tratando de Linux, tá? Eu sempre vou utilizar o Debian. Então vocês podem tomar esse vídeo aqui como sequência de todas as outras máquinas virtuais que eu vou estar instalando nesse lab que a gente acabou de criar. Só para finalizar então, para vocês verem como é que o VMware trabalha aqui de baixo, tá? O grafo onde eu fiz a instalação dessa VM, então tá tudo aqui, né? Temos arquivo de HD, memória, né? Então é assim que a máquina virtual acaba funcionando, nada mais, nada menos do que arquivos do host, tá? Valeu então, pessoal. Quem gostou do conteúdo, dá um like, se inscreve no canal para estar por dentro dos próximos vídeos aqui que eu vou estar mostrando, e muito obrigado. Tchau!